Tudo isso então, não é? Nesse terceiro vídeo agora eu vou falar sobre isso. Tudo isso então vem para fundamentar, para fortalecer e levar os que estão ouvindo à conclusão de que a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira, a única igreja de Jesus Cristo, certo? A pergunta é, esse argumento ou essa afirmação, ela condiz com a realidade mesmo? Ela realmente é a verdade? Não é? Porque se nós entendemos que a Igreja Católica Romana é a única verdadeira, logo, não é? Logo, pela lógica, todas as demais comunidades cristãs que não são ligadas ao Bispo de Roma, à Igreja Católica Romana, são falsas. Toda comunidade, toda denominação evangélica acaba sendo falsa nesse sentido, não é? Se a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira. E aí tem um detalhe importante para que você compreenda, certo? Eu sou católico, não é? Eu faço parte da Igreja Católica Apostólica, porém não romana, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, como um protestante reformado, confesso, eu subscrevo os 3 credos ecumênicos: credo apostólico, credo niceno e credo atanasiano. Como é que eu não sou católico, então? É claro que eu sou católico, certo? Porém, minha compreensão, a compreensão, não é, da tradição reformada, é que Igreja Católica, certo, é, na verdade, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que não está presa nesse sentido, tá bom? A alguém neste mundo, não está presa a um lugar, não tem uma sede específica, ela é o conjunto, não é, de todos os verdadeiros cristãos espalhados pelo mundo inteiro em várias denominações. Eu não posso pensar em denominação, não é, ou em uma tradição específica para ver a Igreja Católica Romana. Isso é um jogo de palavras. É um jogo de palavras. Eu sei que pais da igreja falavam sobre a Igreja Católica, mas a maneira como os católicos romanos abordam isso é para realmente fazer o link, para dizer bem assim, ó, sempre houve uma Igreja Católica. É para dizer que diretamente essa tradição que nós vemos da Igreja Católica Romana, ela é aquela igreja que começou ali com os apóstolos. Não é? E não é bem assim. Não é assim que funciona. O termo está sendo usado de maneira muito falaciosa, muito forçada, sabe? Muito forçado. O termo católico está se referindo justamente a isso, a toda a Igreja de Cristo, que não está presa em um local. Isso é contraditório. Entendeu? A Igreja Católica tem Cristo como cabeça somente, somente Cristo. Certo? Então, dizer que a Igreja Católica é a única verdadeira, isso é verdade, mas ela não é a Igreja de Roma. Ela não é a Igreja de Roma. Isso aí é a parte falaciosa. Não é? O que muitos não contam é que antes dos católicos romanos, não é? A Igreja do Ocidente, digamos assim, se autodeclarar a verdadeira igreja, não é? Eles tiveram que rejeitar as demais igrejas que havia ali. Haviam 5 patriarcados naquele mundo antigo. Não é? Eles rejeitaram os demais. Inclusive, a própria igreja ortodoxa nesse sentido, né? Então, há uma tradição que nós podemos observar. E essa tradição não significa dizer que é fiel, porque você percebe já de cara. Basta você ler os pais apostólicos. Ler os primeiros, né? Os primeiros pais da igreja, digamos assim. Os primeiros discípulos de Jesus Cristo, dos apóstolos, digamos assim, que foram ordenados por eles. Desculpa aí, vai passar carro agora, eu não vou parar de gravar, porque já gravei 3 minutos e eu não quero. Comercial aí, preço baixo, qualidade. Então, basta você observar os pais da igreja, não é? E pensando já nos primeiros pais apostólicos e perceber que já há mudança, não é? De doutrina, mudança de compreensão quando você faz comparação com a Escritura Sagrada, com aquilo que os apóstolos ensinavam. Entende? E isso por si só já é uma prova, já é uma evidência contundente, não é? Uma evidência de que houve mudança. Não é? Justamente por quê? Porque uma coisa são os apóstolos, aqueles que foram chamados por Deus para compor escritura sagrada, não é? Deus os inspirou para isso, para escrever as palavras de Deus. E outra coisa são os teólogos da igreja, ainda que fossem os primeiros teólogos, não é? Os teólogos da igreja, digamos assim, aqueles pais apostólicos, eles estavam explicando, não é, a partir de sua própria compreensão, de suas limitações, sem inspiração do Espírito Santo, tá? A palavra de Deus. E nisso, eles tanto acertaram, como também erraram.
Então, isso é um ponto que essa turma não conta. Né? Isso é uma coisa que deve ser considerada também. Então, a Igreja Católica refere-se justamente ao todo, não é, digamos assim, dos verdadeiros cristãos. Nós fazemos distinção, não é, entre igreja visível e igreja invisível. Essa distinção ela não é inventada por nós. Observe, por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 9, por exemplo. Não é? Ele vai deixar claro ali em Romanos 9 que, usando o exemplo de Israel, não é, que é aplicado a nós também, porque é muito simples entender isso aí, nem todo aquele que é de Israel é de fato israelita. Não é? E nem todo aquele que é filho de Abraão é de fato seu descendente, digamos assim. Por que Paulo está dizendo aquilo ali? Não é? Porque uma coisa é o conjunto, né, completo, a nação de Israel inteira, e outra coisa são aqueles verdadeiros israelitas, isto é, aqueles que eram de fato filhos de Abraão, porque criam nas promessas de Deus. Não é? Havia israelitas que não criam de verdade. E se eles não confiassem no que o Senhor estava dizendo em sua palavra, eles não eram filhos de Abraão. Porque a filiação a Abraão não depende de algo biológico, simplesmente. Não é? Mas de fé. É isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 4, em Romanos 9, em Gálatas 6. Não tem como negar essas coisas. Tá? Não tem como negar essas coisas. E o mesmo princípio é aplicado para nós cristãos, não é? As comunidades cristãs. Nós podemos olhar a igreja em sua manifestação visível, mas nem todos os membros, não é, que compõem essa igreja que nós vemos, eles são verdadeiros membros de Cristo. Por quê? Porque eles não são crentes de verdade, não são fiéis a Cristo. Há muitos que estão ali por razões que são secundárias, por razões que não são nem um pouco nobres, não é? Há muitos que estão ali e não é por fé, não é por causa de fé em Jesus Cristo. Não é? Então existe sim uma distinção clara e óbvia, não é, de igreja visível e igreja invisível, certo? Por isso que não faz sentido eu olhar para uma instituição religiosa, não é, e dizer que ela é a igreja católica. Não faz o menor sentido isso, mas o menor sentido, tá? O menor sentido. Não é? É muito mais coerente e bíblico quando eu olho para uma instituição religiosa, seja ela a mais tradicional de todas, a Igreja Antiga do Ocidente, como a Igreja Católica Romana não é? E entender bem assim, a instituição ela não é a igreja, certo? Mas na instituição está a igreja. Entendeu a lógica, a dinâmica aqui? Assim como olhamos para qualquer outra comunidade evangélica, protestante, a denominação X não é a igreja de Cristo. Não é? Mas naquela denominação, ao qual chamamos de igreja, se manifesta a verdadeira igreja. Isto é, há cristãos fiéis ali dentro. Entendeu a lógica? Ou seja, isso é a Igreja Católica de Cristo. Por isso mesmo, como reformados, nós não condenamos outras denominações. Não é? Uma denominação, nós só vamos dizer que não é igreja quando essa denominação ela nega, não é, a doutrina do credo. Por quê? Porque na doutrina do credo nós temos o resumo, não é, do evangelho, e nós temos ali aquilo que é fundamental à fé cristã, a fé no Deus triuno. Simplesmente isso. Então, se é negado, não é, a divindade de uma das três pessoas da Trindade, aquilo que está se manifestando não é igreja cristã. De forma nenhuma. Tá bom? Mas olhando para comunidades cristãs que subscrevem essas doutrinas, e os evangélicos também o fazem, ainda que eles tenham perdido em sua maioria a identidade, mas se você vai confrontar um evangelho com um credo apostólico, ele vai concordar com o que está escrito ali. Né? Se ele for realmente um cara consciente da sua doutrina, da palavra de Deus, ele vai concordar. Como é que ele vai negar o que é bíblico realmente? Não tem como, se ele for um crente fiel. Então observe, olhando para as comunidades então, não é? E vamos dizer, assim como dizemos para a nossa mesmo. Por exemplo, a igreja que eu pastoreio aqui no sertão de Alagoas, né, o Lago das Torres, o nome é Igreja Reformada Defesa da Fé. Nossa comunidade, então, não é a Igreja de Cristo, mas nela está a Igreja de Cristo. Essa é a diferença. Uma coisa é aquilo que nós vemos, e outra coisa é a verdadeira Igreja do Senhor, que está em nossa comunidade, está na comunidade que está na esquina ali dos outros irmãos, não é? E assim pelo mundo inteiro. Essa é a Igreja Católica, não é? É o conjunto completo de todos os verdadeiros cristãos que estão espalhados pelo mundo. Esse é o fato, tá? Então, esse argumento de que nós somos a única igreja verdadeira, isso é falacioso, tá? Muito falacioso. É um tipo de ignorância que existe tanto na Igreja Católica Romana, não é,
como também existe também em muitas igrejas evangélicas. Não é? Como foi dito já por algumas pessoas, a comunidade evangélica diz: a nossa igreja é a única igreja verdadeira. Isso acontece de fato, mas isso é fruto de ignorância. Não corresponde à realidade. Tá certo? A outra questão importante que é muito básica, A igreja é apostólica. Por que uma igreja é apostólica? Porque tem um apóstolo, como tem um sucessor dos apóstolos? Não. A sucessão apostólica verdadeira é a doutrina dos apóstolos. Eles lançaram os fundamentos da igreja. Então, uma igreja, ela é de fato apostólica quando, não é, o fundamento de sua teologia é a doutrina dos apóstolos. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Então, quer saber se a comunidade que você faz parte, ela é apostólica, digamos assim, não é? Então, observe se as suas doutrinas, elas são, não é, as doutrinas dos apóstolos. E aí é uma questão de reflexão, que vale para todos nós. Nossas doutrinas, elas são realmente bíblicas? São realmente doutrinas apostólicas? A doutrina de sua comunidade é doutrina bíblica, apostólica. Os apóstolos ensinaram essas doutrinas. E aí a reflexão para o católico romano. A doutrina que você tem, os dogmas que você tem na Igreja Católica Romana, o que foi decidido em vários concílios, tudo aquilo realmente foi ensinado pelos apóstolos? É uma compreensão correta da Escritura? Eu vou adiantar para você, e você estude para saber disso aí. Não, muitos dogmas não têm respaldo algum na Escritura Sagrada, não é? Muitos dogmas são fruto da fraqueza dos seus teólogos, simplesmente isso. O que é normal porque nós somos fracos. Por isso, o nosso parâmetro para resolver todos os problemas de contenda tem que ser a Escritura, cara. Não pode ser os teólogos da igreja. Não pode ser a tradição, o clero. Isso é confiar demais, não é, em homens fracos e falhos. O parâmetro máximo deve ser a Escritura Sagrada. Se nós estamos de acordo com a Escritura Sagrada, a nossa doutrina é apostólica. Então percebam que é muito possível, não é, e tem acontecido isso realmente, usar o termo Igreja Católica e Apostólica de maneira errada, não é? De maneira muito errada, de maneira até falaciosa. Então, o argumento de que é a única igreja verdadeira, não. Isso não existe. Cristo só tem uma igreja. Ela é una, santa, não é? Ela é católica e apostólica. Certo? Mas não está presa em um país-estado, não está presa a um líder, não tem uma sede neste mundo. Ela é o conjunto de todos os cristãos, não é, verdadeiros, espalhados pelo mundo, não é, que confessam sim as doutrinas dos apóstolos, que estão fundamentados no alicerce lançado pelos apóstolos. Isso é a verdadeira Igreja Católica, não é, e apostólica. Certo? É isso aí.